Pedimos que deixem um like, comentem, compartilhem e se não forem inscritos se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. Os primeiros textos budistas discutem o renascimento como parte da doutrina de Sassa. Esta afirma que a natureza da existência é um ciclo da vida carregado de sofrimento, morte e renascimento sem começo nem fim, também chamada de roda da existência Bhavacakra. É frequentemente mencionada nos textos budistas com o termo Punarbhava renascimento, redevir, a libertação deste ciclo de existência. O Nirvana é o fundamento e o objetivo mais importante do budismo. Os textos budistas também afirmam que uma pessoa iluminada conhece seus nascimentos anteriores. Um conhecimento alcançado através de altos níveis de concentração meditativa. O budismo mahayana e tibetano posteriores elaboram a filosofia da reencarnação em diversas escolas e tradições com interpretações diferentes, por exemplo, discutindo a morte bardo, um estado intermediário e renascimento em textos como o Livro dos Mortos tibetano. Enquanto o Nirvana é ensinado como o objetivo final no budismo Theravada e é essencial para o budismo Mahayana, a grande maioria dos budistas leigos contemporâneos se concentra em acumular bom karma e adquirir mérito para alcançar uma melhor reencarnação na próxima vida. Nas tradições budistas primitivas, a cosmologia de Sassa consistia em 5 reinos pelos quais a roda da existência circulava. Isso incluía infernos Nirvaya, fantasmas famintos pretas, animais Tiryak, humanos Manushya e deuses Devas, celestiais. Nas últimas tradições budistas, essa lista cresceu para uma lista de 6 reinos de renascimento, acrescentando semideuses asuras. As primeiras camadas do texto védico incorporam o conceito de vida, seguido de uma vida após a morte no céu e no inferno, baseada em virtudes cumulativas mérito ou vícios demérito. No entanto, os antigos rishis védicos desafiaram essa ideia de vida após a morte como simplista, porque as pessoas não vivem vidas igualmente morais ou imorais. Entre vidas geralmente virtuosas, algumas são mais virtuosas, enquanto o mal também tem graus, e os textos afirmam que seria injusto que as pessoas, com graus variados de virtude ou vícios, terminassem no céu ou no inferno. Ou um, ou outro, e de maneira desproporcional, independentemente de quão virtuosas ou cruéis suas vidas foram. Eles introduziram a ideia de uma vida após a morte no céu ou no inferno proporcionalmente ao mérito da pessoa. Os primeiros textos do hinduísmo, budismo e jainismo compartilham os conceitos e terminologia relacionados à reencarnação. Eles também enfatizam práticas virtuosas semelhantes e karmas como necessários para a libertação e o que influencia os renascimentos futuros. Por exemplo, os 3 discutem várias virtudes, às vezes agrupadas como yamas e niyamas como não violência, veracidade, não roubar, não possessividade, compaixão por todos os seres vivos, caridade e muitas outras. Hinduísmo, budismo e jainismo discordam em suas suposições e teorias sobre o renascimento. O hinduísmo baseia-se em sua suposição fundamental de que há um self permanente e imutável, a alma, o eu existe Atman, At, em contraste com a suposição budista de que não há um sarfa ou ego permanente Anatta, Anatman. As tradições hindus consideram a alma a essência eterna e imutável de um ser vivo e aquilo que viaja através das reencarnações até atingir o autoconhecimento. O budismo, em contraste, afirma uma teoria do renascimento sem um eu permanente, mas que ocorre uma transmissão e continuidade dos agregados mentais passageiros ao longo das vidas, considerando um processo de realização do Nirvana Nibbana. Assim, o budismo e o hinduísmo iniciais têm uma visão muito diferente sobre a existência do eu ou alma absoluta, o que afeta os detalhes de suas respectivas teorias do renascimento. A doutrina da reencarnação no jainismo difere da do budismo, embora ambas sejam tradições samana não teístas. O jainismo, em contraste com o budismo, aceita a suposição fundamental de que a alma existe jiva e afirma que essa alma está envolvida no mecanismo do renascimento. Além disso, o jainismo considera o ascetismo como um importante meio de libertação espiritual que encerra toda a reencarnação, enquanto o budismo não.
No século XIX, o francês Hippolyte Léon-Denisard Rivail Alan Kardec e outros estudiosos dedicaram-se a um tema então em voga na Europa, os fenômenos das mesas giratórias, em que os sensitivos alegavam que espíritos se manifestavam com o mundo dos vivos. Kardec escreveu uma série de livros sobre as experiências mediúnicas que observou e, tendo como base a ideia da reencarnação, fundou a doutrina espírita para os espíritas. Reencarnação é um ponto pacífico. Mas muitos deles preferem dar crédito a relatos embasados no cientificismo. Os espíritas têm uma interpretação própria dos termos metempsicose e reencarnação, com o primeiro se referindo ao retorno dos espíritos em formas vegetais ou animais, e o segundo se referindo apenas à volta do espírito em formas humanas. Por isso, os espíritas usam apenas o termo reencarnação para se referir às suas próprias crenças. O espiritismo é grande divulgador da doutrina da reencarnação no Brasil e na maioria dos países ocidentais, defendendo que a reencarnação é um processo obrigatório, até o espírito não precisar mais reencarnar, e isso se dá quando ele se torna um espírito puro. A reencarnação é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar, intelectualmente, através do trabalho e estudo, e moralmente, através do amor ao próximo, ou seja, caridade. Assim ela é vista como uma bênção pelo espírito, pois é uma oportunidade de progresso. Além de trabalhar para o seu desenvolvimento, o espírito, quando reencarna, também vem expiar faltas que cometeu em encarnações anteriores. Por exemplo, a assassina em série poderá reencarnar sem os braços e sem as pernas, para que aprenda a amar mais o seu próximo, pois nessa condição precisaria constantemente dos outros. Ou, por exemplo, uma mãe que menosprezou seu filho poderia reencarnar em uma família que a menosprezasse, compelindo-a a repensar seus atos. Cada reencarnação é minuciosamente planejada pelos espíritos superiores para dar a máxima oportunidade do espírito reencarnante de se desenvolver e obter o máximo de proveito de sua encarnação. Para o espiritismo, a reencarnação é uma prova da justiça de Deus, que dá inúmeras oportunidades para o espírito se aperfeiçoar, em vez de mandá-lo para o céu ou o inferno eterno porque simplesmente nasceu em uma família que não lhe deu a educação adequada. Bem, vamos ficando por aqui. Comentem e compartilhem. Se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo.